Que audácia aí na minha presença! Eu gostei assim, amostradinho. Vou logo fazer sua passagem. A primeira temporada de House of the Dragon trouxe muitas coisas boas, incluindo a aparição de vários dragões. Ao todo, 11 dragões surgiram na temporada, alguns grandes, outros minúsculos e alguns gigantescos. A Dança dos Dragões é extremamente bem feita, mas com tantos dragões e cavaleiros, é realmente difícil acompanhar quem é quem e qual Targaryen monta em qual dragão. Para tornar as coisas mais fáceis, vou compilar uma lista de todos os dragões que aparecem na primeira temporada, bem como de todos os cavaleiros de dragão, os diferentes tamanhos e alguns atributos especiais que os dragões possuem, incluindo um dragão que cospe chamas douradas e outro que tem chamas azuis. Também falarei sobre alguns dragões que ainda não aparecem no programa, sem revelar nenhum spoiler. Vou revelar qual é o maior dragão vivo em Westeros. Surpresa, não é Vhagar nem mesmo Balerion. Há um dragão enorme por aí, cuja identidade e história são selvagens. Temos Syrax, Caraxes e Melis em Pedra do Dragão, totalizando 13 dragões no local. De acordo com informações de Ryan Coddle e George R.R. Martin, eles afirmam que veremos cerca de 17 dragões neste programa, sendo que a primeira temporada apresentou alguns deles, e a segunda temporada nos dará mais dragões e batalhas. Para explicar os dragões, devemos também explicar a história Targaryen, uma vez que eles estão interligados. Cerca de 8.000 anos antes dos eventos de A Casa do Dragão, os Valyrianos em Essos descobriram os primeiros dragões. De acordo com os Valyrianos, os dragões nasceram de um anel de vulcões chamado 14 Chamas, que significa 14 vulcões ativos. Sabe-se que isso aconteceu pouco depois da longa noite terminar em Westeros, uma estranha coincidência. Os Valyrianos dominaram os segredos de comandar dragões e se tornaram os senhores dos dragões, usando magia e sangue para criar um vínculo com eles. Com esse poder, construíram o maior império no mundo, governando a maior parte do continente de Essos. Porém, nada poderia salvá-los da destruição, e um dia a terra inteira explodiu, provavelmente devido à erupção simultânea de 14 vulcões. Esse evento cataclísmico é conhecido como a Perdição de Valíria, e apenas 2 casas valerianas sobreviveram, os Targaryens e os Velaryon. Os Targaryens chegaram a Westeros 12 anos antes da Perdição de Valíria com dragões. 100 anos depois, Aegon Targaryen conquistou Westeros com suas esposas e irmãs, montado em Balerion, o maior e mais antigo dragão do mundo. Eles criaram a dinastia Targaryen, que governou os 7 reinos por quase 300 anos. A Casa do Dragão ocorre no auge dessa dinastia Targaryen, cerca de 130 anos após a conquista de Aegon. Sem entrar em spoilers, as futuras temporadas da série serão sobre a Guerra Civil Targaryen, conhecida como a Dança dos Dragões, que resultará na morte da maioria dos dragões. É por isso que não há mais dragões quando chegamos aos eventos de Game of Thrones, até os 3 ovos de dragão de Daenerys eclodirem. Agora, vamos começar a falar sobre os dragões, que aparecem na primeira temporada de House of the Dragon. O primeiro dragão que vemos na Dança dos Dragões é Syrax, de escamas amarelas, montada por Rhaenyra Targaryen. Através de Syrax, vemos muitos aspectos da cultura e tradição do dragão, com o Poço do Dragão e os Guardiões do Dragão, que treinam e supervisionam os dragões.
Alguns costumes de queimar os mortos com fogo de dragão já eram praticados por uma antiga família nobre. Posteriormente, essa prática foi modificada, sendo realizada enquanto os indivíduos ainda estavam vivos. No segundo episódio, ficou evidenciado que os dragões são uma força imponente em Westeros, sendo extremamente protetores com seus cavaleiros e muito difíceis de matar. Eles têm o potencial de destruir cidades inteiras antes de serem derrotados, a menos que haja uma frota forte o suficiente para enfrentá-los. Historicamente, membros dessa família nobre costumavam competir em corridas de dragões, uma prática impressionante que parece não utilizar o verdadeiro potencial desses animais míticos. O tamanho dos dragões é influenciado por diversos fatores, não apenas pela idade. Alguns dragões, considerados os maiores, já nasceram com proporções impressionantes, enquanto outros tiveram seu crescimento limitado por condições de confinamento. Um dos dragões mais distintos e poderosos pertence a um membro dessa família nobre. Seu dragão, de aparência serpentina e rugido único, é um dos maiores da dança, embora ainda seja menor que o maior dragão conhecido. Esse cavaleiro e seu dragão possuem vasta experiência em batalha, tendo participado de conflitos importantes no passado. Antes dos eventos da dança, o que significa que Daemon é o cavaleiro como seu segundo, Viserys Targaryen I era o pai de Rhaenyra, que é uma formidável cavaleira de dragão por direito próprio. Rhaenyra cavalga o dragão Syrax. Acredita que suas escamas escarlates lhe valeram o título de Rainha Vermelha, adequado à rainha que nunca existiu. Neste ponto da série, o dragão Syrax já foi considerado o mais rápido de Westeros. E, embora seja um dragão mais novo, o episódio 9 prova que ela é formidável e rápida. Rhaenyra é a segunda cavaleira a reivindicar Syrax. A primeira foi Alyssa Targaryen, que na verdade é a mãe de Viserys e Daemon. Isso é uma reviravolta interessante, pois o pai de Rhaenyra, Viserys, reivindicou Syrax primeiro, cerca de 20 anos antes de Rhaenyra quase se tornar rainha. Ela reivindicou Syrax depois que Alyssa morreu no parto. Agora, muitos Targaryen mulheres morreram assim. Você acha que todo esse incesto tem algo a ver com isso? Você sabe que a casa Velaryon veio da antiga Valíria, assim como os Targaryen. No entanto, eles nunca foram cavaleiros de dragões. Apenas aqueles com sangue Targaryen podem reivindicar dragões. É por isso que Corlys Velaryon não tem dragão. Mas seu casamento com Rhaenys garantiu que seus filhos seriam cavaleiros de dragões. Laena Velaryon morreu cedo demais, mas em sua curta vida ela reivindicou o maior dragão vivo, Vhagar, que também é conhecida como a rainha de todos os dragões. Embora o programa não explique como Laena conseguiu reivindicar essa poderosa besta, ou até mesmo como ela a encontrou, os Guardiões do Dragão acreditam que Vhagar voltou para casa em algum lugar na costa do Mar Estreito. Terminando com os outros dragões desta família, não vimos muito do dragão Fumaça do Mar, de Lyonor Velaryon,
mas o pálido dragão de prata certamente deixou sua marca durante a Dança dos Dragões. O Fumaça do Mar não teve nenhum cavaleiro anterior ligado a ele e ainda reside à deriva. Não se sabe se o Fumaça do Mar pode ser reivindicado por outro cavaleiro, considerando que seu cavaleiro atual ainda está entre os vivos devido ao vínculo mágico entre um dragão e seu cavaleiro. Um dragão maior chegará em breve. Vamos terminar com esse lado da família. O episódio 10 revela que estamos perto do nascimento de seu terceiro filho, Joffrey. Também reivindicou um dragão chamado Tyrax. Seus filhos o têm, Max, Irax e Tyrax, com seus irmãos mais velhos. O ovo de Tyrax foi colocado no berço de Joffrey e deve ser um pouco menor que Vermax e Arrax. A filha mais velha de Laena com Daemon cavalga o Mondacer, embora ainda não tenhamos visto seu ovo de dançarina da lua ser colocado no berço de Baela. Ela a reivindicou ainda jovem. Ela é um dragão rápido com escamas verdes claras. Ao contrário de sua irmã mais velha, Rhaena ainda não tem dragão. Um ovo de dragão foi colocado em seu berço, mas nunca eclodiu. O rei Aegon II cavalga Sunfyre, também conhecido como Sunfyre o Dourado, por causa de suas escamas douradas e brilhantes. Sunfyre é considerado o dragão mais lindo que já viveu. Até suas chamas são douradas, único entre os dragões vistos até agora. Sunfyre é considerado um jovem dragão, provavelmente uma escolha de propósito de Viserys para seu filho. Sunfyre é um dragão totalmente adequado para um rei. Ao contrário de seu marido e irmão, Elaena teve que reivindicar um dragão mais velho, Dreamfyre, que tem escamas prateadas e asas azuis. Tivemos nosso primeiro vislumbre de Dreamfyre no Poço do Dragão no episódio 6. Dreamfyre eclodiu durante o reinado de Aegon I e foi reivindicada por rainha Elaena Targaryen, a primeira neta de Aegon. Após a morte de rainha, Dreamfyre permaneceu sem montador até que Elaena a reivindicou. Finalmente, vamos falar sobre o maior dragão da dança, um dos dragões mais antigos vivos, Vhagar, a rainha dos dragões. Vhagar eclodiu em Pedra do Dragão após a destruição de Valíria junto com Meraxes. Vhagar foi reivindicado por Visenya e Meraxes por Rhaenys, junto com Balerion, o Negro, no dia da conquista de Westeros. Agora, Balerion morreu de velhice, enquanto Meraxes morreu lutando em uma batalha em Dorne, fazendo de Vhagar o dragão mais velho vivo. Aquela garota ainda chuta forte e ela viu muitas batalhas em sua longa vida após a conquista de Aegon. No primeiro conflito civil Targaryen, uma guerra de curta duração iniciada por Visenya e seu filho Maegor o Cruel, a Rainha dos Dragões também participou da maioria das guerras dornesas. Agora ela desempenhará um grande papel na Dança dos Dragões. Essas batalhas permitiram que Vhagar crescesse quase tão grande quanto Balerion, tornando-se o maior dragão vivo. Mas há um dragão ainda maior do que o Pavor Negro, e chegaremos a esse dragão gigantesco em breve. Vhagar ficou sem cavaleiro até que Baelon Targaryen alegou ser pai de Viserys e Daemon, o Bravo. Após a morte de Baelon, Vhagar se uniu a Caraxes enquanto eles queimavam a frota dornesa durante a Quarta Guerra de Dorne. Vhagar ficou sem cavaleiro mais uma vez até ser reivindicada por Laena, que foi a primeira cavaleira pacífica e gentil que ela teve. Agora, ela foi reivindicada por Aemond, que é tudo menos pacífico e gentil. Embora os verdes não tenham tantos dragões em suas fileiras, Vhagar compensa isso em tamanho e experiência. Os verdes têm um quarto dragão, chamado apropriadamente de Rainha Azul, Tessarion. Essa jovem dragão azul pertence a Daeron Targaryen, o quarto e mais novo filho de Viserys I e Alicent. Outro dragão sem cavaleiro é o Vermithor, um enorme dragão de bronze que pertenceu ao antigo rei Jaehaerys Targaryen.
Vermithor é o maior e mais antigo dragão vivo da série e provavelmente participou da Quarta Grande Guerra de Dorne. O mundo de Westeros permaneceu sem cavaleiros de dragão por décadas após a morte de certos personagens, mas isso pode mudar na segunda temporada. Existem também dragões não reclamados. Vermithor e Silveryn vivem no Monte do Dragão. No episódio final, Daemon mencionou Silveryn, que é um dragão que pertenceu a Alysanne Targaryen, esposa de Jaehaerys Targaryen. Silveryn nasceu cerca de 100 anos antes dos eventos da série. Vermithor e Silveryn gostam de se enrolar, uma espécie de abraço de dragão. Um dos maiores dragões já existentes foi o Balerion, o Pavor Negro. Embora já esteja morto quando a série começa, seu enorme crânio adorna santuários, uma lembrança do poderoso dragão que remodelou o Westeros. Balerion tem uma longa história que remonta ao Império Valeriano. Ele foi um dos 5 dragões que Aenar Targaryen trouxe para a Pedra do Dragão quando fugiu da antiga Valíria antes da queda. Os outros dragões morreram, tornando Balerion o único dragão sobrevivente daquela época. Balerion foi reivindicado por Aegon Targaryen e sua história tornou-se lendária. É por isso que todas as crianças ainda conhecem seu nome, mesmo após 300 anos de sua morte. Um de seus momentos mais notáveis foi o incêndio de Harrenhal, o maior castelo de Westeros na época. Balerion também destruiu um dos maiores exércitos da história durante a Batalha do Campo de Fogo, após a morte de Aegon. Ele foi então reivindicado por Maegor, o Cruel, um dos filhos de Aegon. Maegor usou Balerion para queimar muitas pessoas, incluindo algumas antigas casas e os militantes da fé. Na batalha sob o Olho de Deus, Maegor montou Balerion, matando seu sobrinho Aegon e seu dragão Mercúrio, marcando a primeira violência entre dragões em Westeros. Após a morte de Maegor, Balerion foi reivindicado pela filha de Arya Targaryen. Arya sonhou com fogo, mas não conseguiu controlá-lo. Balerion voou com ela e desapareceu por 1 ano. Quando retornaram, Arya ficou muito doente e morreu logo depois. O próprio Balerion ficou gravemente ferido e presume-se que voou para Valíria, que não era um lugar hospitaleiro naquela época. Balerion foi considerado muito velho e se tornou o primeiro dragão a ser colocado no Poço do Dragão, indicando o início do fim da Era do Dragão. Ele foi mantido sob a guarda até ser reivindicado por Viserys Targaryen, que o montou apenas uma vez antes do dragão nunca mais voar. Além de Balerion, há confirmação da existência de outros 3 dragões selvagens, todos aninhados aqui. O maior deles é conhecido como o Canibal, um monstro de escamas negras que nunca foi treinado nem teve um cavaleiro. Aqueles que tentaram reivindicá-lo não sobreviveram para contar a história. O Canibal é o maior dragão vivo nos livros, maior até mesmo que Vhagar e o próprio Balerion. O fascinante sobre o dragão canibal é que ele cresceu tanto porque se alimentava de outros dragões. Ele se alimentava de dragões mortos, de dragões menores e de ovos de dragão. O tamanho enorme do canibal também pode ser atribuído à sua natureza livre e selvagem. Naquela época, os Targaryen podiam encontrar seus dragões em suas cavernas, o que provavelmente resultou na incapacidade dos dragões de crescerem tanto quanto poderiam. A origem do canibal em Pedra do Dragão é um mistério. Alguns acreditam que o canibal já habitava a ilha muito antes da chegada dos Targaryen a Westeros. Se isso for verdade, então o canibal não apenas é o mais velho e maior do que Balerion, mas também excedeu em muito a expectativa de vida máxima presumida dos dragões. No entanto, há relatos conflitantes que afirmam que o canibal eclodiu no início do reinado de Jaehaerys I. O canibal é uma fera aterrorizante e fascinante, e eu realmente espero que possamos vê-lo na Dança dos Dragões. Existem outros 2 dragões selvagens que vivem em Pedra do Dragão,
conhecidos como ladrões de ovelhas, mas não vamos entrar em detalhes sobre eles para evitar spoilers. Outro dragão, chamado Fantasma Cinza, é tímido e evita pessoas. Existem outros dragões por aí, mas não vamos revelar quem eles são ou quem são seus cavaleiros neste vídeo. Tudo que podemos dizer é que a segunda temporada será épica. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e toda vez que eu postar um vídeo como este, você será notificado que tem novidade no canal. Comente o que você achou deste vídeo, porque isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube entender que esse vídeo tem relevância e ele possa distribuir para mais pessoas, me incentivando a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!